nesses 15 anos de empresa, a gente passou por diversos momentos que nos marcaram, né, que marcou a nossa história, né? E eu vou mencionar 2 desses momentos que se complementam. O primeiro deles era o preconceito e o desafio que a gente enfrentou para quebrar as objeções da Faria Lima, do mercado financeiro em relação ao médio empreendedor imobiliário regional do interior do Brasil. Em um determinado momento, eu tive a oportunidade de sentar, né, com o fundador e CEO de uma das maiores instituições financeiras do Brasil, em que junto com ele estava um dos diretores de investimento da empresa, e depois de fazer um pitch da tese de por que a gente queria levantar capital, qual que era o destino do capital, né, o fundador da empresa já estava querendo colocar o dinheiro próprio, porque a gente fez uma tese convincente que fazia sentido, e no final da reunião, esse diretor levantou a mão e falou: eu vi que vocês estão animados, mas na minha opinião isso não funciona. Eu já investi uma vez no empreendedor regional e não deu certo, eu perdi dinheiro. Então a minha orientação como diretor, né, para o fundador, fundador, é que você não invista e que a gente não deva fazer esse fundo nesse segmento, né? Obviamente a gente saiu super desanimado dessa reunião, né? Foi um balde de água fria. E o tempo passa, as coisas acontecem, esse diretor que deu essa negativa saiu dessa grande instituição, foi montar a sua asset própria, e depois de quase 5 anos eu convidando ele para vir conhecer aqui em Goiânia a nossa estrutura, ele acabou vindo, e quando ele conheceu a estrutura, ele falou: pô, Diego, isso aqui é sensacional, né? Eu deveria ter investido muito antes, inclusive queria te convidar para ser sócio, aqui a Trino ser sócia dessa gestora, para assumir o braço imobiliário nosso, né? Eu falei: pô, cara, mas por que você não enxergou isso antes? Ele falou: Diego, porque só pela teoria, só pela conversa, não dá para perceber a profundidade, o capricho, o cuidado e o controle que vocês têm. Se você tivesse me trazido aqui antes, você já teria entrado naquela instituição que eu vetei lá atrás, né? Então foi uma história que me marcou, né? Que foi um veto duro, né? Um veto que a gente demorou muitos anos para conseguir reverter, mas que depois que a gente conseguiu reverter, ele esteve aqui, e depois ele é um grande admirador do nosso trabalho. Então isso me marcou bastante. A segunda história foi a primeira operação que nós fizemos, era um loteamento aqui em Inhumas, é uma cidade que fica a 60 quilômetros de Goiânia aproximadamente, né? O empreendedor tinha aproximadamente 20 milhões AVP, a valor presente de carteira, e ele precisava de 4 milhões para fazer obra. E como era a primeira operação que a gente estava fazendo, né, eu fui com todo cuidado na negociação com ele. Falei: cara, eu até na taxa, que era em torno de IPCA mais 13 na época, eu falei: até na taxa eu estou disposto a negociar alguma coisa, mas em relação à garantia eu não vou negociar. Eu preciso dos 20 milhões de garantia para emprestar 4. Né? Isso significa que eu pego 5 vezes a quantidade de garantia em relação ao dinheiro. Né? Então é um loan to value aí de 20%, um loan to value muito baixo, ou seja, muita garantia. E durante a reunião foi colocado, né, a questão da taxa. Ele negociou um pouquinho, mas aceitou o IPCA mais 13. E quando eu falei da garantia, falou: a primeira operação a gente tem que tomar muito cuidado, tal. Ele nem titubeou e ele aceitou dar uns 20 milhões de garantia com os 4 de operação. Alguns anos se passaram e depois eu fui conversar com esse empreendedor, né? Pô, por que você aceitou dar 5 vezes a garantia do tamanho da operação? Ele respondeu: Diego, porque em nenhum momento passou pela minha cabeça em não te pagar. E como essa garantia passa por vocês, mas ela me devolve, né, em fluxo no decorrer do tempo, e você estava resolvendo o meu maior problema, que era ter os 4 milhões de exposição naquele momento, então para mim isso é indiferente, né? Então isso mostra um pouco que, apesar do empreendedor regional a princípio não ter uma estrutura muito robusta de transparência, de controle, de governança, ele pode ser sim muito bem intencionado, ele pode ser sim uma operação saudável para os fundos de investimento, né? Então, a gente conseguindo trazer esse empreendedor que dá muito reforço de garantia e aceita a gente colocar os controles necessários, né, e evoluir esse empreendedor para que a Faria Lima também, através dos nossos controles, o mercado financeiro consiga receber
operações saudáveis que têm uma relação risco-retorno satisfatória. E no final do dia, isso tem tudo a ver com o nosso propósito, né? Que é transformar o mercado habitacional brasileiro. E a forma da gente transformar o mercado habitacional brasileiro é exatamente sendo a plataforma que vai linkar, através de tecnologia, bons empreendedores regionais com bons projetos, bem intencionados, com garantias robustas, ao mercado de capitais, ao mercado financeiro, né, através desse link de tecnologia. Olha, é muito interessante que o propósito ele não mudou, né? A forma de enxergar ele que evoluiu, né? Então, desde o início, o nosso propósito era prover capital e governança, transparência para o middle market, para o médio empreendedor imobiliário regional, né? Lá atrás, a gente enxergava que a forma de fazer isso era uma gestora de fundo imobiliário que tinha uma estrutura de governança para dar transparência, né? Depois que a gente foi evoluindo da empresa, foi trazendo sócios, e aí é muito importante essa parte, né? Tanto na questão do cap table, que a gente trouxe sócios que abriram a nossa cabeça, que mostraram outros pontos de vista que a gente, a princípio, não enxergava, como também executivos e sócios que vieram com experiência de fora do mercado para agregar valor no nosso negócio. Juntando tudo isso, a gente começou a evoluir o nosso entendimento sobre esse propósito de transformar o mercado habitacional brasileiro. E hoje está muito claro na nossa cabeça que essa maturidade de empresa, ela vem dessa grande plataforma de tecnologia, dessa plataforma que enxerga o mercado imobiliário residencial, mercado habitacional, como um ecossistema, né? Que ele não funciona sozinho, não é só uma gestora, não é só a tecnologia, não é só o empreendedor regional, mas é o composto de todo, né? A gente enxergar isso como um ecossistema, tendo essa plataforma, sendo o grande marketplace, sendo o grande conector desses dois grandes mundos encantadores, né? De um lado, o middle market, o médio empreendedor regional, e de outro lado, o mercado de capitais, o mercado financeiro que fomenta, tendo no meio a tecnologia que otimiza, escala e potencializa, é a forma atual, madura, da gente enxergar o nosso propósito. O nosso propósito, né, de transformar, revolucionar o mercado habitacional brasileiro, ele passa por diversos personagens, né? Então, assim, não dá para a gente resolver a dor do alocador de capital sem ter a base do ativo do empreendedor regional. E essa complementariedade passa pela experiência da imobiliária, passa pela experiência do corretor e passa também pela experiência do comprador final de imóvel, né? Então, a gente definiu o nosso ponto de controle como o SaaS, o monitoramento do ativo, o ponto de expansão como a fintech, como transacional desse dinheiro, mas tem várias outras derivadas que durante o roadmap a gente deve oferecer, e no conceito de marketplace, algumas coisas podem fazer sentido a gente verticalizar, mas a maioria desses complementos a gente pode fazer via parceria, via sociedade, trazendo soluções que outras empresas de tecnologia no mercado agregam, que a gente traz para o nosso ecossistema. Então, essa visão, né, de ser colaborativo, essa visão de fazer união, de realmente fortalecer, eu acho que é a visão predominante no nosso negócio hoje e que fortalece ainda mais o conceito de ecossistema e a robustez, o tamanho do impacto que a nossa tese gera para toda a cadeia do mercado imobiliário. Hoje a gente impacta a vida de muita gente. Além das 600 pessoas que a gente tem no quadro de colaboradores, a gente gera 20 mil empregos no ecossistema, mais de 200 mil matrículas imobiliárias, né, e vendidas ou em estoque dos empreendimentos, e o potencial disso se expandir de forma exponencial é muito grande, a gente conseguindo impactar cada vez mais a vida das pessoas e conseguir atingir o nosso objetivo de revolucionar, transformar o mercado habitacional brasileiro.